Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2025. Hoje é uma segunda-feira, né? Quem vos fala aqui é missionário da Tirobana. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, é só então sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem confiar na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando um laço, quebrando um arco, desfazendo toda a obra das trevas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Êxodo 12, a Páscoa, tá? E diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todos deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família e um para cada casa. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra. No momento, João 3,30, eu te peço, Senhor Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça e apareça, e que eu suma, que a missionária de Jeroboam suma, porque o objetivo do canal é simplesmente pegar a tua palavra para que o Senhor venha a ser exaltado e glorificado. Amém. Então, a gente vê, né, que Deus, ele vem, né, e fala aqui, deixa claro, né, que... deixa eu marcar algo aqui. 11, versículo... Que Deus, ele vai... Ai, me perdi, que eu fui fazer outra coisa aqui. Diz assim, vamos lá no 12. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito, olha lá, tá vendo? Para a sua família. Então, Deus dá ordem, né? Ali seria o primeiro dia do mês, tá? Do mês do ano. Por quê? Porque o ano judaico, né, é diferente, tá? É diferente do nosso calendário. Então, tinha assim, o calendário civil, tá? Que é igual ao nosso, e o calendário religioso. Então, assim, o calendário deles é totalmente diferente, porque é o calendário pós-exílio, tá? Pós-exílio. Então, é diferente. Não é como nós, né? É o calendário hebraico, tá? Que é o calendário dos hebreus. Por quê? Porque por ele ser um povo distinto, diferente, né? O calendário deles também é diferente, tá? O calendário religioso deles é diferente, porque ele é o povo escolhido de Deus, tá bom? Então, aí as festas deles também é diferente, porque ela... Ai, como eu posso dizer? Porque é o ano novo de Israel, se dá bem dizer na Páscoa, tá bom? Ali. E o nosso ano novo se dá quando? Com a remissão de Cristo na cruz, tá bom? Nosso ano novo é ali, mas é diferente do dele. Vamos seguir, porque é meio que complexo isso aqui pra mim estar explicando, tá? Mas só deixar um feedback assim pra vocês entenderem um pouquinho. Porque nem eu, até eu me perco com o calendário, né? Mas só um feedback. Vamos continuar. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme que cada um puder comer. O animal escolhido aí ele já começa, tá? O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito, tá? Então, para Deus tinha que ser o melhor, tá? Então, assim, porque aí estava acontecendo o quê? O povo de Israel já estaria se reunido ali em assembleia para estar participando, né? Desse, vamos dizer assim, desse banquete. Só que ele diz assim: o animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser o cordeiro ou o cabrito. De quem que a gente lembra aqui? De Jesus, né? Jesus foi como ovelha muda para o matador e não tinha imperfeição, tá? A gente vê que o povo ali em Malaquias 3:10, quando fala assim, trazer o dízimo na casa do tesouro, né, para que haja mantimento, porque eles estavam levando os animais tudo cego, o coxo que sobrava era para Deus. Não era mais o melhor como Deus já havia instituído, tá bom? Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, tinha todo o ritual, tá? Passe, então, um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores da porta da casa, nas quais vocês comerão o animal. Então, Deus já dá aqui
uma estratégia para eles, tá? Isso aqui é somente para o povo de Israel, ok? Que o espírito da morte não vai estar passando, tá? Então, ó, é só para o povo de Israel. E aí diz, naquele mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas, pão sem fermento, não coma a carne crua, nem cozida, em água mais assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras, não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, você tá entendendo? A Páscoa de Deus para o povo de Israel, ok? Então, aí Deus institui a Páscoa para eles, tá? Porque o sangue, ele estava simbolizando o quê, né? O sacrifício, era o sacrifício, o sangue representava o sacrifício, tá? O sacrifício de Israel, porque eles estavam sendo livres, tá bom? Ali, do juízo que estava para cair sobre o Egito. E esse juízo caiu sobre o Egito, né? Que é a morte dos primogênitos, tá bom? A morte dos primogênitos. A gente está lendo sobre isso, estudando, né? Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto o... Ah lá, já deixa bem claro. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, o sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue passando adiante, a praga da destruição não atingirá quando eu ferir. Então, essa distinção era para o povo de Israel, ok? E ele diz assim: eu, o Senhor, o sangue será um sinal para indicar a casa que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante a praga de destruição e não atingirá quando eu ferir o Egito. Ou seja, a casa que tiver o sangue, Deus passará e não matará. Mas a casa do Egito, como eles não têm essa comunhão com Deus, eles não são o povo escolhido de Deus, então, com certeza, eles não têm essa aliança com Deus, tá? E este dia será um memorial que vocês, todos seus descendentes, celebrarão com festa ao Senhor, celebre com decreto perpétuo. Então, Deus já tá falando. Durante 7 dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa. Ah lá, no 16. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia, outra no 7º. Não faça nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos, e só poderão fazer. Vamos continuar no 17. Celebre a festa dos pães sem fermento, porque foi necessário isso, que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. É Deus deixando bem claro, tá? É para celebrar, porque eu tirei vocês do Egito. Celebrem esse dia com decreto perpétuo por todas as suas gerações. Então, até no dia de hoje, eles celebram, tá? No primeiro mês, como um pão sem fermento, deixe o entardecer do 14º dia até entardecer da 21ª. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado. Então, é o quê? É uma ordem de Deus. Nada com fermento. Porque não sei, tá bom? Da comunidade, seja estrangeiro, seja natural da terra, não coma nada fermentado, onde quer que morarem, coma apenas pão sem fermento. Então, uma ordem que Deus dá para eles. Vocês não vão comer pão com fermento, é só pão sem fermento. Então, Moisés convocou toda a autoridade de Israel e lhe disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para... A gente sabe também que o fermento, depois, ele é usado para simbolizar o que? O pecado, tá? A gente lembra do fermento dos fariseus, da mentira, tudo isso, da maldade, da hipocrisia, tudo tá ligado ao fermento, ou seja, que fermenta, que cresce, tá bom? Então, vamos prosseguir. Então, aí seria a festa dos pães sem fermento, que é a festa dos pães asmo, tá? Que eles continuam até no dia de hoje, tá? E o cordeiro seria para celebrar a Páscoa e também
esse cordeiro ali, ele representa Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz, tá? É algo bem tremendo. Vamos lá. Celebrar a Páscoa. Molhe um feixe de isopor no sangue que estiver na bacia e passe o sangue na viga superior e nas laterais da porta. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Então, Deus está dando uma ordem, tá? Molhe. E ninguém, tá? Vai poder passar. Então, a gente vê, né? Que Deus deu uma ordem, tá? Esse isopo aqui provavelmente era algum tipo de planta que a gente não sabe, né? E até hoje, né, nas refeições da Páscoa judaica, eles têm um raminho de planta, tem tudo representando ali a saída da escravidão. Vamos prosseguir para o 23. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta. Passarão sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês, tá? Então, o destruidor, né, que o espírito da morte vai estar entrando. Obedeça a essas instruções como decreto perpétuo para você e para os seus descendentes. Ou seja, é uma ordem, tá? É uma ordem de Deus. E aí, vamos prosseguir. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebre essa cerimônia. Quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, responda-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou a nossa casa quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Então Deus já deixa bem claro, tá? E responda-lhe: é o sacrifício da Páscoa. Então Deus ele deixa bem claro para explicar, para contar para as descendências, né, o que aconteceu. Lembra que ele falou lá, acho que no 10, né, que era para zombar ali de Faraó, que ia, né, permitiu o coração dele endurecer. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado Moisés e Arão. Então eles obedeceram, ok? Obedeceram. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço. Também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, Faraó e todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande planto no Egito, pois não havia casa que não tivessem um morto. Então, a morte ali foi algo assim extremamente avassaladora, tá? Alcançou todos foram mortos ali, que não sobrou nenhum, ok? E a gente vê que isso, né, Deus havia falado, ok? Queria fazer, né, e ele fez. E ele fez porque ele é Deus. Então, igreja, ele já tinha avisado, tá? Ele já tinha anunciado. Então, ele já tinha anunciado, tá bom? Anunciou Deus. Vamos continuar. E ali, a gente vê aquilo, aí acontece, né, o que Deus já tinha falado aqui, que o povo, né, que eles iam ser, assim, abençoado, né, pelo povo, né, porque o povo ia ter que abençoar, né, ia ter que ser abençoado, né, aqui, ó, do 11, do 1 ao 4, e o Êxodo 12, do 31 ao 42. 12. E aí diz assim, vamos lá pro Êxodo? A igreja, porque eu vou passando e eu vou vendo, aí eu vou anotando. A minha Bíblia é toda anotada, ó, pra você ver. Eu sempre tô estudando, então sempre que eu estudo, ó, tá vendo? Toda ela é assim, ó. Toda a minha Bíblia, tá vendo? É porque eu... Então, ó, tem estudos aqui de anos, né?
Mas tá assim. Aí eu acabo parando, porque daí eu vou vendo assim e eu ponho assim uma ressalva, né? Mas amém, vamos continuar. O êxodo. Naquela mesma noite, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: Sai imediatamente do meio do meu povo, vocês israelitas, vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. E aí, levem os seus rebanhos como tinham dito e abençoe a mim também, ok? Os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse a sair do país, pois dizendo, todos nós morreremos. Então o povo tomou massa de pão ainda sem fermento e o carregou nos ombros, nas amassadeiras, embrulhados em suas roupas. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés. Por quê? Porque lembra a ordem de Moisés? Qual foi? Deus tinha dado essa ordem para Moisés, tá? Que é aqui, ó. E diga ao povo, tanto o homem, tá bom? No versículo 11, 1 e 2, tá? E aí, os israelitas obedeceram a Moisés, ó. 11, versículo 1 e 2. Então, diz assim: E o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhe davam o que pediam, assim eles despojaram os egípcios, tá bom? E os israelitas foram de Ramassés até Sucote, havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de rebanho de ovelha e cabra. Então, assim, Deus, ele fez, assim, algo maravilhoso. Olha quanto que era, 600 mil homens, tá? 600 mil homens que saíram do Egito, né? Com a massa que havia trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermento, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar. Foram expulsos. 600 mil homens. Vamos lá, continuar. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos, ok? De escravidão. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Então, é algo assim que é só para Deus mesmo, tá? 430 anos. Continuaremos. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, esse também deve passar a vigília essa mesma noite para honrar ao Senhor por todas as suas gerações. E a gente tem que honrar quem? Deus. Tem uma bronca de ver povo honrando o homem. Por que honrar o homem, né? Deus, ele pediu para ser honrado, tá? Então, Deus, ele pede para ser honrado. Então, não é a gente ficar honrando, ai, tem que dar honra para homem. Para com isso, tá? Deus, ele pede para ser honrado. Então, Deus pede para ser honrado. Então, a honra, a igreja, é para Deus, não é para homem, não, sabe? É um tal de honrar o homem. Ai, a gente tem que dar honra. Dar honra para quê? A gente tem que dar honra para Deus, para Jesus, para a Trindade, não para homem. Homem é falho. Então, esse negócio eu aprendi a honrar, né? Você tem que aprender a respeitar, tá? Eu honrar a minha liderança, não, respeitar a sua liderança e honrar a Deus, ok? A única pessoa que tem que ser honrada é Deus, né? Meio estranho isso, né? Eu acho engraçado, como é que eles falam? Sei lá o que dá honra. Essa baboseira aí do mundo gospel. Então, vamos lá. As leis sobre a participação na Páscoa, tá? Disse o Senhor a Moisés e Arão: Essas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado. Então, ainda tinha a circuncisão, tá? O escravo, ó, poderá comer da Páscoa só depois de circuncidado, porque a circuncisão era para o povo de Israel, ok? Mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Vocês comerão numa só casa.
Não leve nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebre nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. É uma ordem, toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. É uma aliança, né? Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do sexo terá que circuncidar todos do sexo masculino, tá? Que quiser celebrar a Páscoa terá que circuncidar todos do sexo masculino da sua família. Então, poderá participar como o natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar da Páscoa. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo a sua divisão, né? Então, ali Deus faz um milagre, tira ali e começa a celebração da Páscoa, tá bom? Então, a Páscoa significa a saída do Egito, o êxodo, tá? Então, é algo muito importante, igreja, é uma aliança que Deus fez com o povo de Israel, né? A gente vê aqui que para participar da Páscoa tem que ser circuncidado, é uma aliança de Deus para com o povo de Israel. E eu e você, para participar, Amanda Sudecomanai, da Santa Ceia do Senhor, né? Nós temos que ser batizado, nós temos que ser lavado, remido no sangue de Jesus, nós temos que nos examinar, como dizem Coríntios, né? 1 Coríntios ali, né, 11, né, a Santa Ceia, então, assim, examine-se o homem a si mesmo e come e beba desse cálice. Então, assim, essa aliança, isso que Deus deixou para o povo de Israel, Deus deixou para mim e para você também, ok? Então, nós temos que estar sempre atento aqui a essa situação. Os israelitas obedeciam a Deus, né? Na Páscoa. E nossa aliança com Deus é a Santa Ceia, ok? Jesus falou assim, toda vez que comer e beber, né? Comei e bebei em memória de mim, amém? Então é isso aí, igreja. Deus abençoe, fiquem na paz, tá? Que vocês tenham uma segunda-feira, uma semana abençoada aí, no nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Fica na paz. Que Deus possa falar melhor aos vossos corações.